Olá, meus amigos! Que Deus abençoe a vida de todos vocês grandemente, em nome do Senhor Jesus. Estamos aqui mais uma vez com a graça do Pai para deixar no seu coração aquela breve reflexão e meditação da Palavra de Deus. Eu quero compartilhar com você hoje algo muito abençoador que está no livro de Gênesis, no capítulo 3, no versículo de número 7, a partir do versículo de número 7. Preste muito atenção, porque esta mensagem, ela falará abundantemente em seu coração. Gênesis, capítulo 3, versículo 7, está escrito assim: Então, os olhos de ambos se abriram, e percebendo que estavam nus, costuraram folhas de figueira e fizeram vestes para si. Ao ouvirem a voz do Senhor Deus que andava no jardim quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a mulher se esconderam da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E o Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou: Onde você está? Ele respondeu: Ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Deus perguntou: Quem lhe disse que você estava nu? Você comeu da árvore da qual ordenei que não comesse? Agora eu quero ler com você o versículo 21. O Senhor Deus fez roupas de peles com as quais vestiu Adão e sua mulher. Palavra de Deus para os nossos corações neste momento, meu amigo, minha amiga. Aqui, nesse texto sagrado, revela o momento em que Deus, ele confecciona vestes, roupas para o homem. Isso nós lemos aqui no versículo 21. Deus, ele fez roupas de peles com as quais vestiu Adão e Eva. E na passagem que nós lemos, nós vemos um momento em que o homem, ele sofre a queda. E com isso, ele abre um abismo de separação entre ele e Deus, após a sua desobediência. E na tentativa de se cobrir com folhas de figueira, naquele desespero, quando eles têm os olhos abertos e veem que estão nus, naquele desespero, naquela ânsia, eles tentam ali se cobrir com folhas de figueira, mas isso foi em vão, isso foi inútil, assim como a desculpa da queda diante de Deus. As folhas de figueira, elas representam, meu amigo, minha amiga, as frágeis ideias que temos na tentativa de encobrir os nossos pecados diante de Deus. E assim somos como Adão e Eva às vezes. Apresentamos para Deus coisas que Deus sabe que não vai surtir efeito nenhum. Na nossa ânsia, no nosso desespero, a gente é como Adão e Eva. Queremos cobrir o pecado diante de Deus, queremos maquiar, não é? Queremos deixar ali algo não à mostra diante de Deus, queremos cobrir do nosso jeito, da nossa forma, achando que Deus não vai ver, mas Deus conhece, Deus sabe de todas as coisas.
Então, tudo isso é em vão diante de Deus. O homem agiu de uma forma vã, de uma forma inútil diante de Deus. E assim como a desculpa que ele apresentou para Deus após a sua queda. Porém, meu amigo, minha amiga, somente Deus, Ele pode preparar as vestimentas adequadas para perdoar os pecados da humanidade. Olha que coisa interessante, que coisa extraordinária. Somente Deus, guarde isso no seu coração, meu amigo, minha amiga, somente Deus, somente Deus pode preparar as vestimentas certas para perdoar os pecados da humanidade. O pecado deixou o homem despido. O pecado deixou o homem nu e com vergonha diante de Deus. Mas Deus que é rico em misericórdia, Deus que é rico em bondade, fez túnicas de peles para cobrir o homem diante dele. O que pressupõe que Deus ele tem apego ali, vamos imaginar um cordeiro, né? Vamos imaginar que Deus tenha pego ali um cordeiro e desse cordeiro Deus fez vestes para cobrir o homem diante dele. Trazendo esta passagem para a nossa vida, Jesus, a Bíblia mostra e nos garante que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E por meio de Cristo, Deus ele proveu as vestes da nossa redenção. O Senhor ele providenciou vestes para o seu povo, vestes de santidade, vestes de louvor. E na eternidade, meu amigo e minha amiga, nós teremos vestes brancas que representam a pureza, a santidade diante de Deus. A noiva de Cristo, lá na eternidade, na glória, quando Cristo vier e levar o seu povo, levar a todo aquele que entregou a sua vida a Ele, lá na eternidade, a noiva de Cristo terá vestes de linho fino, puro e resplandecente. Que bênção! Que bênção! Que coisa extraordinária! Que maravilha! Nós precisamos estar revestidos com essas vestes que Deus preparou para a gente. Vestes de salvação, vestes de santidade, vestes do perdão, vestes de louvor, as vestes que Deus providenciou para a gente. Fiquemos com essas vestes, a fim de que quando assim o Senhor vier, Ele não nos ache despidos, nus, assim como foi no passado, que na viração do dia, naquele momento em que Deus vai e se encontra com o homem e acha o homem, sabe, tentando maquiar uma coisa,
do seu jeito, da sua forma, porém foi em vão. Porém foi inútil. Deus preparou vestes certas para nós. Se vista, se revista, use as vestes que Deus preparou para você. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe a todos. Essa era a mensagem de Deus para o teu coração. Um forte abraço. Deus abençoe a sua vida grandemente, em nome do Senhor Jesus.